Vamos então para o nosso estudo de hoje, retomando depois de quase 2 semanas sem fazer estudo, né? Porque na semana passada, exatamente nos dias dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, tive um problema no computador, no outro eu tive um compromisso. Então a gente volta depois de 1 semana e meia, praticamente, sem estudar pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora a gente retorna. Nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós entramos já nas instruções dos espíritos, fizemos o primeiro tema no último encontro e agora é o segundo item, a paciência. E ele entra também, né, a gente entra também, Lilian, nós somos uma sala de estudos espíritas, tá? Seja bem-vinda. É estudo interativo, qualquer coisa é só escrever na área de texto. Então, nós estamos entrando agora na paciência, e o muito interessante também é que esse último áudio que eu trouxe para vocês, ele é um áudio, uma leitura de um texto publicado no livro Palavras de Emmanuel, e o título é, chama-se Filosofia da Dor, e chamava exatamente a nossa atenção para essa questão do saber vivenciar essa experiência da dor, saber lidar com as adversidades que a vida que a vida vai oferecendo para nós. E, e agora, né, nesse tema que a gente vai falar sobre paciência, nós então trataremos também dessa questão. Tá? Agora entendi, Lilian, desculpa a sua pergunta. Eu estranhei você me perguntar isso porque você já frequenta a sala. Essa outra sala que nós abrimos é uma sala de videoconferência, que como o Pautalk teve problema, nós abrimos essa sala ontem como opção. Né? Então, numa outra oportunidade, a gente abre novamente para que todos vocês possam participar. Então, mas não é uma sala conhecida, não. Foi um recurso que eu encontrei fazendo uma pesquisa e deixei à mão para a gente utilizar, e ontem acabou sendo a nossa saída. Né? É estranho, Brás. Conseguimos, né? Conseguimos fazer na boa ali, né? Com os recursos e tudo mais, né? Vamos ver. Vou preparar alguma coisa, Barbudinha, mais para frente a gente agenda. Mas muito bem, vamos lá. Bom, nós estamos aqui então no item número 2, no item número 7, na verdade, desse subitem 2, né? E deu para gravar também, né? E agora essa mensagem então é de um espírito amigo. É uma mensagem publicada aqui no Evangelho, que foi recebida na cidade de Havre, em 1862, e ela trata exatamente dessa questão da paciência. E aqui interessante é que esse espírito, ele traz para nós várias situações onde a paciência é exigida, né, e também necessária de ser aplicada. Então, no primeiro parágrafo, ele fala exatamente sobre a dor. E eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção na íntegra da mensagem que eu coloquei para vocês aqui, a filosofia da dor, traz para nós uma visão bastante ampla sobre as dificuldades da dor material, da dor física, né, como Emmanuel comentou no final dela, dizendo que a dor física ela acaba tendo o seu final, mesmo que seja através da falência dos órgãos físicos em que o espírito se liberta e então ele deixa de sentir essa dor. E a dor moral é uma dor que acompanha o espírito onde quer que ele esteja. E ela é como na própria fisiologia do nosso organismo, a dor é sempre um sinal de que alguma coisa se encontra com problema. Então a dor moral também, ela é resultado da culpa, ela é resultado do medo, ela é resultado do apego. Então alguma coisa sinaliza, através da dor, que está em desequilíbrio. E é importante para nós sabermos valorizar exatamente esse efeito, porque do contrário, nós, como normalmente fazemos, sentimos a dor e a primeira ação que nós temos é a queixa. Nós reclamamos da situação que nós estamos vivenciando. E através dessa reclamação, ela acaba naturalmente fermentando e se transformando em rebeldia, se transformando em revolta, se transformando em paralisação das nossas ações. Então, ao contrário, quando nós começamos a compreender o efeito desse sinal no nosso corpo,
na nossa consciência, na nossa vida, de um modo geral, nós começamos então a ter uma compreensão maior, e também uma ação mais efetiva, exatamente não para se queixar daquilo que acontece, mas para tentar encontrar uma solução. E é através dessa solução que nós então desenvolvemos características da nossa inteligência, característica da nossa personalidade, que nos impulsionam para esse crescimento que tantos nós buscamos. O detalhe é que, como na mensagem foi dita, nós muitas vezes nos acomodamos naquilo que a vida nos oferece, né? Então nós temos ali os nossos sonhos, os nossos desejos, temos as nossas ambições, e enfim, trabalhamos em função desses objetos que são exatamente alvo dos nossos interesses, que são, digamos assim, os objetos do nosso consumo. E esse objeto do consumo ele pode se relacionar a um objeto propriamente dito, pode se relacionar como uma pessoa, uma posição, uma conquista, seja ela qual for. E aí então focamos a nossa atenção nesse propósito fundamental. E nos esquecemos do propósito maior, que é estarmos aqui no mundo físico exatamente para o nosso desenvolvimento. Não é para que nós nos estabeleçamos definitivamente aqui nesse espaço. Aqui é apenas um ambiente que nos oferece condições para o crescimento e é um ambiente temporário. Mas, como de um modo geral, nós não temos uma compreensão profunda, quando eu falo nós, naturalmente eu estendo isso para a humanidade como um todo, né? Eu me atrevo a envolver a humanidade também nessa mesma ideia, porque nós falamos do mundo espiritual, nós como um todo, não importa se nós somos brasileiros, japoneses, afegãos, australianos, chineses, não importa. Nós imaginamos que a vida, apesar da fé que nós alimentamos no mundo espiritual, fé que também ela acaba sendo construída pela educação religiosa que todos nós recebemos, ela ainda se encontra na condição de fé. Ou seja, eu acredito que seja assim, eu espero que seja assim, eu tenho esperança que seja assim. Mas não significa que eu tenha convicção. Dessa forma, então, eu acabo voltando a minha atenção para aquilo que para mim é palpável, para aquilo que para mim é concreto, que é exatamente aquilo que eu chamo de vida real, de vida concreta, aquilo que está à minha volta, que está ao alcance das minhas mãos, aquilo que eu posso ver e posso compreender. Então, naturalmente, eu vou dedicar toda a minha atenção para tudo aquilo que envolve essa minha realidade, e não essa realidade maior que está à nossa volta, que nós ainda atribuímos na condição de uma fantasia, ou muitas vezes até de uma esperança. Então, para nós que temos a oportunidade de avançar, de transcender ao mundo material e adentrar ao mundo espiritual, não apenas na condição de fé, mas fortalecendo as nossas convicções, tendo a certeza da nossa imortalidade, embora ainda não seja claro para nós o significado da imortalidade, como é detalhadamente a vida de um espírito no mundo espiritual, apesar de todos os relatos que nós recebemos, nós ainda temos dúvidas. E é muito natural que seja assim, porque é uma informação, para nós, muito recente. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós falamos das orientações de Kardec, trazidas através da codificação, nós temos ali um século e meio de idade, digamos assim, dessas informações. Mais detalhadamente daquilo que acontece no mundo espiritual, vem através dos livros publicados, por exemplo, por Chico Xavier, que data de aproximadamente 50, 60, 70 anos. Então, para muitas pessoas que conseguem avançar nessa idade acima de 60 anos, quando nasceu, quando essas pessoas nasceram, a informação estava chegando. Então nós vemos como isso é recente para nós. Então ainda temos dúvidas se é realmente daquela forma que é descrita, se nós encontraremos realmente tudo aquilo em termos de estrutura, em termos de oportunidade de atividades, em termos de encontro com outras pessoas, mas os detalhes para nós podem até ser considerados duvidosos, mas a realidade do mundo espiritual já não é mais. Sabemos, por exemplo, que ao desencarnarmos nós chegaremos no mundo espiritual e continuaremos vivos e ativos e conscientes, para nós isso já não tem mais dúvida. A dúvida é se
o ambiente e os detalhes são realmente da forma como vem para nós descritos nos livros, né? Então, temos essa convicção. Significa então que a nossa vida aqui no mundo material, aqui no mundo físico, ela é uma continuidade ou uma extensão daquela realidade. Dessa forma, quando nós, por exemplo, vivemos uma situação dolorosa, de perda, de constrangimento, de culpa, seja lá como for, a nossa visão está focada na dor desse momento, mas nós conseguimos então estender os nossos olhos para o futuro, sabendo que ao trabalharmos os nossos valores nesse momento, tentando corrigir, vai fazer com que lá na frente nós tenhamos uma tranquilidade de consciência, que nós consigamos de alguma forma resolver essas dificuldades. E se por acaso elas não forem resolvidas nesse momento, nós teremos outras tantas oportunidades para resolver. Então a dor para nós não é simplesmente aquela crise aguda naquele momento que nos transtorna, que nos deixa em desequilíbrio, que nos provoca toda aquela angústia, toda aquela revolta, mas nós sim sofremos. Mas aí, como nós aprendemos em todas as instruções que nós recebemos, existe aquele saber sofrer. Então sofremos, choramos, muitas vezes nos rebelamos, mas depois nós respiramos e começamos a reconstruir aquilo que eventualmente foi perdido. Né? Então, é uma oportunidade, né, Zé? Todo mundo vai gradualmente vendo a vida de um modo diferente. Nós continuamos com os nossos hábitos, continuamos com as nossas rotinas, mas elas já não têm mais o mesmo peso que se tinha anteriormente. Exatamente pelas conquistas morais e pelo conhecimento que nós vamos adquirindo. Isso é importante para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Décio. Bom dia, Elcio. Bom dia, Fraterna. Então, esse aprendizado para nós é fundamental. Então, só para a gente poder lembrar, eu peguei aqui no capítulo 5, no Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições. Eu só vou ler esse texto, porque ele traz para nós exatamente a importância do entendimento das aflições que nós vivemos, porque nós temos aquelas aflições que vêm como resultado de condutas equivocadas lá do nosso passado, ou aflições que são provocadas pelas escolhas que nós fazemos na nossa atual jornada. Então, significa que se eu estou sofrendo agora, se isso vem para mim como uma consequência do desequilíbrio que eu provoquei, significa então que eu tenho que modificar as minhas atitudes. Então nós aprendemos com a dor. E nós vemos situações das mais dolorosas que envolvem ou a nós mesmos, envolvem pessoas que são próximas, envolvem a sociedade onde nós nos encontramos. Vemos o tempo todo na mídia, conversando com as pessoas. Vemos as coisas acontecendo. E no momento em que elas acontecem, nós naturalmente, utilizando esse raciocínio que foi se desenvolvendo dentro de nós, na nossa mente, nós começamos então a buscar as causas. E aí então, chegando um pouquinho no passado, nós pensamos assim, se tivesse feito de modo diferente, se tivesse deixado de fazer aquilo, se tivesse feito uma escolha melhor, as coisas não teriam chegado. Então isso para nós já é importante, porque nós conseguimos remontar o passado, do passado até o presente, toda a trajetória para chegar naquela situação. E isso para nós é um exercício constante. Porque nós vemos as pessoas sofrendo. Você vai a um hospital, você vai a um ambiente público, você vai no seu local de trabalho e você começa a conversar com as pessoas e elas começam a contar as suas histórias. E aí nós percebemos então que aquela dor que aquela pessoa vive teve uma causa. Uma causa que para ela foi uma causa expiatória. Essa é a que nós chamamos de abençoada dor, porque ela vem exatamente com o objetivo depuratório, de fazer aquela depuração, de fazer aquela correção. Vem aquela dor como uma prova moral para que aquela pessoa se desenvolva, ou vem aquela dor alerta para mostrar que as escolhas que foram feitas em determinado momento foram escolhas equivocadas. Então começamos a fazer uma interpretação completamente diferente do que nós fazíamos anteriormente, como a dor sendo um castigo, como a dor sendo falta de sorte, como a dor sendo motivo de revolta. Exatamente porque, sim, nós nos rebelamos muitas vezes, mas é uma rebeldia já muito diferente daquela revolta pela falta de fé, pela falta de esperança.
é a dor daquele momento. E no momento em que nós, por exemplo, choramos pelas dificuldades, pelas angústias, são lágrimas legítimas. Afinal de contas, nós temos ainda a nossa condição emocional, ela se encontra em processo de formação. Então nós vamos encontrar momentos em que nós não temos estabilidade suficiente para lidar com aquela situação naquele momento mais crítico. Mas no momento em que passa aquela fase tempestuosa, nós naturalmente começamos então a nos restabelecer. E aí já mostra que, embora seja um processo emocional, uma fase emocional em processo de elaboração, nós já demonstramos uma certa maturidade. Vemos isso, por exemplo, no momento difícil da perda de um ente querido. Choramos naquele momento, mas já começamos a alimentar a esperança de entender que a vida continua e que aquela pessoa vai se desenvolver e que o nosso encontro no futuro é dado como certo, desde que nós tenhamos naturalmente merecimento para isso. Então começamos a ver as aflições de um modo diferente. Daí então, começamos a fortalecer cada vez mais esse atributo fundamental que é exatamente a paciência. Porque todo mundo gostaria de ter paciência. E, aliás, muitas vezes nós cometemos atitudes equivocadas justificando a falta dela. Eu queria ser mais paciente, eu queria isso. Na verdade, nós temos paciência. Só precisamos saber canalizar muito mais, de uma forma muito mais objetiva, esse valor. Porque aí sim as situações do nosso cotidiano serão tratadas de um modo diferente. Então vamos aqui, só para a gente fazer essa base de raciocínio, voltando então lá para o capítulo 5, Justiça das Aflições, no item número 3. Vamos lá. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda seriam um engodo. Isso falando das citações bíblicas, né, quando Jesus fala das bem-aventuranças, lá do livro de Mateus, do capítulo 5, quando ele diz bem-aventurados os aflitos. E aí naquele raciocínio inicial como que alguém pode ser feliz sendo aflito? Ou seja, feliz sofrendo. Só se for um mártir, né, aqueles mártires do passado, daqueles cristãos primitivos que morriam, sofriam e ainda sorriam pelas bênçãos daquilo que poderiam receber. Então, olhando para a nossa vida imediata, não existe nada de feliz no sofrimento. Mas quando nós começamos a estender a nossa visão para a nossa imortalidade, nós começamos a compreender que a aflição para nós é um medicamento muitas vezes doloroso, mas que vem para um tratamento de algo que é muito mais grave. Ou um sinal de alerta que precisa da nossa atenção para modificarmos as condutas para poder amenizar ou até mesmo dissipar completamente o efeito dessa dor. O Brás colocou só do espírito libertar da matéria podre, né, já é um alívio, né, desde que se tenha consciência de que o futuro é realmente isso, né, Brás? Porque nós entendemos que a vida tem ali suas provas e expiações, nós entendemos a morte como um processo de transformação e depois vemos a liberdade do espírito para que ele continue crescendo. Dentro de uma visão mais limitada, fica aquela questão, será que a morte é isso mesmo? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Não temos detalhes, então fica uma ideia muito vaga e essa ideia vaga, essa incerteza, provoca uma angústia muito grande naqueles que vivem esse momento de dificuldade, esperando que no futuro venha uma coisa melhor. Como é que você pode esperar uma coisa melhor se você não faz ideia de fato do que virá? Então, por isso que a doutrina espírita tem essa característica fundamental que é ser um consolador prometido. Um consolador prometido. Por que esse consolador? Exatamente porque nos dá esse alívio para essas dores que nós sentimos hoje, já vendo no futuro aquilo que nos é reservado. Continua então para nós. Mesmo com essa certeza, né, diz aqui para nós o texto de Kardec, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. A mesma coisa para nós aqui que Kardec colocou. Mesmo para nós que temos, que estudamos e começamos a aumentar cada vez mais a nossa convicção a respeito da vida espiritual, mesmo assim a dor do momento é extremamente problemática para nós. Basta a gente lembrar, fazendo, por exemplo,
uma pesquisa para termos ali uma estatística dos frequentadores de uma instituição, quem está ali em busca de conhecimento e quem está ali em busca de alívio por uma aflição que vem vivendo para si próprio ou mesmo para a sua família, para a sociedade onde vive. Nós veremos ali que o estímulo da dor é a maior motivação para a maioria das pessoas estarem ali frequentando uma instituição, aprendendo e tentando buscar um conhecimento. E mesmo para essas que têm conhecimento, que estudam, que leem, que ouvem histórias, ouvem exemplos, no momento da dificuldade ainda tem aquela vacilação. Então, mais uma vez aqui o trecho de Kardec. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar a posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E aqui Kardec toca num ponto fundamental, que é exatamente aquilo que a gente vê. Por que um sofre, o outro não sofre? Por que um tem, o outro não tem? Por que um consegue, o outro não consegue? Entretanto, bom dia, Andréia. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficiente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, aqui a gente viu nessa introdução justiça das aflições, exatamente para que a gente volte agora, lá para o capítulo 9, que é o que interessa para nós, na mensagem sobre paciência. Então, mais uma vez, nós temos a dor física e nós temos a dor moral. A dor moral ela pode ser um orgulho ferido, um sentimento, uma lesão afetiva provocada por uma decepção, por uma separação, por um rompimento. Pode ser por uma perda de uma posição que nós temos hoje. Pode ser por uma decepção, por uma frustração. Tudo isso gera dor. Mas então, mais uma vez, nós temos que entender que essa perda traz para nós um aprendizado. Essa dor traz para nós um aprendizado. Seja por aquilo que nós estamos corrigindo, seja pelo alerta que nós estamos recebendo para aquilo que precisa ser corrigido. E daí então a paciência, para que nós lidemos com aquele momento com equilíbrio, com perseverança e com foco na necessidade de transformação daquele momento. Então diz para nós aqui a mensagem agora desse espírito, que se intitula como um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória dos céus. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Então, mais uma vez, não temos a intenção de nos colocarmos como mártires, de imaginar que para que a gente possa alcançar as glórias do céu, há a necessidade daquele sofrimento martirizante, como aconteceu com tantos no passado, que foram queimados, que foram trucidados, que sofreram e que fez isso várias vezes. Que aconteceu isso, com quem aconteceu isso várias vezes. Mas na verdade nós começamos a analisar nossa própria vida. Analisar com calma, analisar com tranquilidade, para que a gente veja nesse momento que essa glória do céu virá
pelo nosso equilíbrio íntimo, pela oportunidade que nós temos de desenvolver essa maturidade, de desenvolver essa força moral para lidar com essas adversidades. É fundamental. E muitas vezes nós fazemos dessa mensagem uma mensagem de cabeceira. Tamanhas dificuldades que nós enfrentamos no nosso cotidiano, uma dificuldade que se repete, que enquanto não modificar aquela nossa forma de viver, seja dentro de um ambiente social, seja dentro de uma relação familiar, seja dentro de uma condição de saúde, nós estamos constantemente convivendo com isso. E são situações que não são simples de se modificarem, basta simplesmente eu tomar uma decisão e as coisas vão se modificar. Muitas vezes existe uma programação para que a gente viva aquela experiência até o final da nossa jornada. Que na verdade a situação não se modifica, mas a grande virtude dessa experiência é que nós nos modificamos constantemente durante essa vivência. Então muitas vezes, como os espíritos dizem para nós, não conseguimos mudar as circunstâncias, mas nos modificamos diante das circunstâncias. Então, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro parágrafo, que fala exatamente da dor como bênção, da dor que nos proporciona essa condição de felicidade no mundo espiritual, é exatamente a dor aprendizado. Depois, no segundo parágrafo, o Espírito traz para nós uma outra característica da paciência. Diz assim para nós: sede paciente, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então aqui já vem a segunda característica, o segundo aspecto dessa questão da paciência. Quando nós começamos a falar sobre os nossos relacionamentos. Porque, como foi colocado aqui, a caridade da esmola ela é altamente valorosa, altamente importante, exatamente pelo benefício que nós proporcionamos para aqueles que passam por essas necessidades, geralmente necessidades materiais, seja por uma comida, seja por uma roupa, seja por um remédio, seja pelo dinheiro necessário, né? Aqui a gente lembra aquilo que Chico Xavier fazia naquele valoroso trabalho assistencial que realizado lá em Uberaba, que muitas vezes ele dizia assim, que a caridade é importante por aquilo que você doa, mas muitas vezes a pessoa precisa de dinheiro, não precisa de roupa. Ela precisa de um dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz, ela precisa de um dinheiro para fazer um transporte. Então ele dava muitas vezes dinheiro também para as pessoas. E aí, naturalmente, a gente tem aquela desconfiança que quando você tem um dinheiro à sua disposição, você nem sempre vai usar para aquilo que você precisa, porque o dinheiro você usa como bem entender. A roupa é roupa, você só se veste. A comida é só comida, você só se alimenta. Mas o dinheiro você faz o que quiser. Mas muitas vezes, né, bom dia, mas muitas vezes nós temos ali a necessidade de termos a espécie em mãos para que a gente possa realizar algum tipo de utilizar de alguma forma proveitosa naturalmente, mas somente feita através do dinheiro. Então, essas doações que nós fazemos, né, exatamente, né, Brás? Não tenhamos dúvida disso. Então, colocar o dinheiro numa dona de casa, nós sabemos exatamente para onde vai, né? Então, isso genericamente, né? Então, quando nós falamos sobre a doação do material, isso é muito fácil de se fazer. Basta que nós tenhamos a oportunidade, a vontade e tenhamos o material para poder oferecer. Nós não precisamos ter nenhum tipo de comprometimento moral com aquela pessoa. Porém, a caridade moral, que ele é muito mais difícil de se realizar, ela mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa personalidade, mexe com o nosso modo de viver. E muitas vezes isso acontece dentro do nosso próprio ambiente doméstico, no nosso ambiente familiar. E ali então convivendo com uma pessoa que tem uma personalidade difícil, uma pessoa
que muitas vezes demonstra ainda uma imaturidade dentro desse aspecto espiritual. E a nossa convivência, ela é diária, ela é contínua. E ela vai continuar enquanto nós suportarmos. Só que quanto mais nós suportarmos, dentro dessa escolha que nós fizemos durante a nossa programação, e aí a gente, claro, volta para aquela lembrança que a gente diz assim, não é possível que eu escolhi viver isso, que eu escolhi ter essa pessoa do meu lado. Não tenha dúvidas disso. Na nossa condição atual, nós não somos mais impulsionados ou direcionados para encarnações compulsórias, tendo obrigação de viver experiências assim. Nós somos convencidos e aceitamos viver isso. E aí entra aquela questão, né? Onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com aquele traste? E a resposta, como todos nós conhecemos, né? Estava com a cabeça no lugar. Exatamente consciente da necessidade de trilhar aquela jornada, vivendo aquela experiência. Se não para construir um sentimento positivo junto àquelas pessoas, seja companheiros, companheiras, sejam filhos e filhas, sejam pais e filhos, sejam parentes próximos que estão ali ligados naquela relação mais próxima, seja como for. Seja em ambiente de trabalho, porque pessoas também se relacionam dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma programação reencarnatória, e muitas vezes é uma relação extremamente difícil. E essa é a parte mais difícil. Porque quando a gente oferece uma esmola para um estranho, nós oferecemos o material e depois esse material se recompõe. No momento de uma relação social, uma relação mais íntima, nós oferecemos aquilo que existe dentro de nós. E quando nós oferecemos aquilo que existe dentro de nós, ou quando nós temos algo dentro de nós que é ferido por essa relação, aí modifica-se completamente o grau de dificuldade dessa caridade. E essa dor moral que nós vivemos dentro dessa relação, ela é para nós também uma oportunidade de correção ou um sinal de alerta que nós precisamos modificar a forma de relacionamento. Algumas vezes, isso cabe a nós. Nós tomamos uma decisão e as coisas se modificam. Outras vezes, a decisão não depende de nós. É aí então que depende do quê? Do exercício dessa paciência. E a paciência nós vamos então aguardando sempre o desfecho dessas experiências. Um desfecho que pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Mas certamente o resultado desse desfecho vai depender da forma como ele se desenvolve no seu cotidiano, no seu dia a dia. A Lilian perguntou, né, como conseguir não ser esponja e se deixar abater pelo sofrimento alheio? Tem muito interessante a sua colocação também, Lilian, porque ela é bastante pertinente com aquilo que nós estamos dizendo. Porque muitas vezes a gente acha que paciência diz respeito apenas a atritos de relacionamento. E às vezes não. Às vezes a paciência é lidar também com dificuldades do dia a dia que uma família vive. Às vezes você tem uma relação extremamente harmônica dentro de uma família, mas a família como um todo passa suas dificuldades pelas conjunturas que acabam vivendo. Muitas vezes por uma doença, muitas vezes você se encontra bem, mas uma pessoa próxima a você que sofre, como é que você pode ser feliz? Sabendo que alguém que você ama, alguém próximo a você passa por esse sofrimento. Então, nós temos ali uma expressão que muitas vezes acaba sendo confundida, que é exatamente a compaixão. A compaixão significa nós nos sensibilizarmos com a dor do outro. Mas se nós vivemos essa compaixão de um modo muito intenso, nós absorvemos a dor do outro. E quando nós absorvemos essa dor, muitas vezes ficamos paralisados sem conseguir ajudá-la. Então há necessidade de nós desenvolvermos em nós um senso de equilíbrio para saber exatamente até onde nós devemos nos sensibilizar com aquela dor e até onde nós devemos manter uma pequena distância para que nós possamos auxiliar diante daquela dor. Então nós temos, por exemplo, dentro do universo católico, tivemos até ali aquele alto, né, feito ali por, acho que foi Ariano Suassuna que fez, se eu não me engano, se não for ele me corrijam, o alto de Compadecida. Né? O alto, a gente lembra sempre,
Foi ele mesmo, né, Luiz? Obrigado. Foi então uma cerimônia religiosa realizada de forma pública para algum tipo de celebração ou algum tipo de divulgação. Então nós tivemos o Auto de Barcelona, quando os livros da codificação foram queimados lá no século XIX. Tivemos o Auto da Compadecida, quando foi ali um momento de exaltação de Nossa Senhora Aparecida. Então, o Auto da Compadecida, essa expressão compadecida, é exatamente essa visão que se tem. Aquelas rogativas que nós fazemos ao mundo espiritual para dizer assim, né, ó Mãe de Jesus, né, ó Maria, ó Nossa Senhora, compadeça-se do meu sofrimento. Ou seja, nós estamos convidando o mundo espiritual para sofrer com a gente. E aí então nós também vivemos dessa forma. Sofremos a dor do outro. E na verdade nós temos que nos sensibilizar, mas uma sensibilidade restrita, limitada, para que nós tenhamos espaço para poder agir. Para que nós tenhamos espaço para poder auxiliar. Do contrário, ficaremos tão paralisados quanto aquele que sofre. Então nós vemos isso, por exemplo, dentro de famílias ou dentro de grupos, onde nós temos uma pessoa que sofre muito em virtude de uma doença. E aí então os outros, a gente lembra que esse compadecimento, ele também pode ser traduzido como pena. Eu sinto tanta pena daquela pessoa, eu sinto tanta pena dela, só que a pena ela é paralisante. Na verdade, sim, eu me sensibilizo, mas é uma sensibilidade ativa e não um compadecimento passivo. Então, como você perguntou, Lilian, como fazer isso tudo, esse esponja, nós temos que mudar nossas características. Esse é um trabalho íntimo que nós temos que fazer. Ninguém pode fazer algo por nós dentro do nosso universo íntimo, a não ser dar conselhos, a não ser transmitir para nós ali esperança, trazer para nós uma vibração diferente, mas o trabalho é nosso. Então nós temos que reaprender a lidar com essas dificuldades. O sofrimento alheio nos chama a atenção, mas nos chama a atenção não pela dor puramente que ele passa, mas por uma necessidade que ele vem passando. E quando nós temos essa consciência, nós então arregaçamos as mangas para fazer um trabalho para tentar, dentro das possibilidades, diminuir, amenizar ou até mesmo dissipar completamente a dor que ele vivencia. Então temos que ter essa consciência. Se alguém sofre, porque muitas vezes essa ideia de absorvermos a dor do outro vem exatamente por esse compadecimento, por essa pena paralisante. Quando nós temos a consciência de que a dor que aquela pessoa vive é a dor necessária para que ela possa se desenvolver, aí então nós prestamos assistência para que ela possa superar aquele momento da melhor forma. Porque nós sabemos que ela não está sofrendo porque ela é coitadinha. Ela não sofre porque ela é vítima. O braço colocou lá em cima direitinho isso. Na verdade, ela sofre por uma necessidade evolutiva. E aí começamos a ver as coisas de um modo muito mais maduro, de um modo muito mais objetivo, de perceber que a dor significa que alguma coisa está errada e que tem que ser corrigida. Quando nós percebemos que alguém vivencia uma dor, mesmo que ela não tenha compreensão, mesmo que nós não tenhamos compreensão, essa convicção de que nós somos espíritos imortais e de que nós precisamos fazer um trabalho a longo prazo, inclusive um trabalho de transformação através da dor, aí então nós começamos a nos juntar para podermos trabalhar em conjunto, para podermos nos auxiliar mutuamente. É essa conscientização que faz com que a nossa postura diante da dor alheia se modifique. Podemos chorar com ela naquele momento. Acabou aquele momento, nós então arregaçamos as mangas e fazemos aquilo que é possível. E aí mantemos então, né, como é colocado pelo Espírito Hamed. Balk, eu vou desativar a tua câmera que ela está ligada aqui. Prontinho, grande abraço. Então, como a gente lembra, o Espírito Hamed fala do perdão, que também é uma situação importante para nós aqui, como foi colocado pelo Espírito, que ele fala que o perdão é a maior caridade. Então, no momento do perdão, como diz Hamed, ele diz assim, é necessário que nós mantenhamos uma distância psíquica da pessoa que é considerada a pessoa problema.
Se nós ficarmos envolvidos, alimentando e provocando aquelas coisas todas, nós simplesmente ficamos paralisados diante dessa dificuldade. Eis aí então a grande importância, diante de uma situação como essa, de dor, de também mantermos uma certa distância emocional do problema, não da pessoa. E aí então ficamos com maior possibilidade de agirmos de um modo mais efetivo. O Brás colocou em cima: há poucos dias estive internado por causa de uma embolia pulmonar e ficava pensando, né, que lindo a calma de um médico lidando com o sofrimento alheio. Né? Pois é, Brás, a gente nem ficou sabendo, espero que você esteja melhor. Mas assim também, a mesma coisa acontece principalmente naqueles agentes que trabalham com saúde, que trabalham com as dores alheias. É importante essa humanização. Inclusive, legal então, Brás. Inclusive, eu cheguei a postar para vocês lá no nosso grupo, lá no Facebook, uma médica que trabalha com pacientes terminais. Eu me esqueci qual é a especialidade dela, mas era uma médica que trabalhava com pacientes que estavam morrendo. E aí, então, numa palestra que ela deu, uma palestra de 15 minutos mais ou menos, ela falou um pouquinho da sua experiência. A importância de humanizar essa relação para que a pessoa se sinta acolhida, mas muito mais do que acolhida, se sinta amparada para poder passar por esse momento. Terapia paliativa, né? Obrigado, Osmar. Então, nesse momento, ela mostrou a sua experiência. Então, isso é um trabalho maravilhoso, né? A Miriam colocou lá em cima, né, como os espíritos protetores que nos auxiliam, mas sem interferir no nosso livre-arbítrio, que foi o que foi colocado também por Emmanuel aqui naquela mensagem sobre a filosofia da dor. Os espíritos veem a nossa dificuldade, veem aquilo que pode ser feito para nos auxiliar naquela experiência que nós estamos vivenciando, mas deixam por nossa própria conta o aprendizado. É aí que a gente sempre lembra dessa experiência. Né? Bom dia, Rui. Exatamente, né? Aquilo que a gente colocou, Emmanuel fala sobre isso também, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que nós temos as dores. Todas as dores são causas nossas. Existem aquelas dores atuais e existem as dores anteriores. Ou seja, as aflições anteriores são aquelas que nós criamos nas nossas experiências passadas e que agora nós trazemos então as suas consequências ou resíduos dessas consequências que nós vamos trabalhar na atualidade. São aquelas causas desconhecidas, né? Por que eu passo por essa doença? Por que a minha condição de vida é essa? Por que isso? Por que aquilo? Mas no presente nós temos as nossas aflições atuais. É aí que nós somos a causa do grande problema. Que nós provocamos em virtude daquilo que nós comentamos no início do nosso trabalho, no nosso estudo de hoje, quando eu falei para vocês que nós vivemos focados nessa realidade que nós estamos agora. Então nós temos ali os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos sonhos, em termos de conquista de patrimônio, de relação afetiva, de um estilo de vida. Nós desejamos construir isso para nós. Todos nós temos a necessidade de termos um conforto. E aí, então, muitas vezes, motivados por essa ambição, nós acabamos, como se diz popularmente, trocando os pés pelas mãos. Tomamos atitudes imediatas e nos esquecemos das consequências a longo prazo. Então, pelo fato de nós não termos essa maturidade para lidarmos com essas provocações que a vida traz para nós, provocações no sentido de nos instigar a ter alguma coisa, nós acabamos tomando decisões. E aí então nós nos endividamos materialmente, nos endividamos moralmente, e toda dívida deve ser quitada. Nós sabemos disso. E muitas vezes essa quitação vem de uma forma muito dolorosa. Então temos que pensar qual é o essencial para a minha vida hoje, para que eu possa aprender o máximo possível, para que eu possa crescer como espírito. Que falar sobre isso diante de um público que não tem esse mesmo propósito que nós temos, é falar de uma coisa fútil. Ele vai dizer assim, é muito fácil você falar isso se você tem e o outro não tem.
É muito fácil você falar que não quer, até que você esteja ali sentado num carro maravilhoso. Claro que sim. Todos nós desejamos o conforto. A natureza nos trouxe essa característica de personalidade de buscar sempre o melhor. Até mesmo os animais no mundo selvagem buscam um ambiente, buscam uma condição que para ele vai ser tranquila. A gente vê nas savanas africanas aqueles leões deitados embaixo de uma árvore, depois daquela refeição maravilhosa, né, tem aquela carcaça do lado deles, daquela alimentação que as leoas foram caçar, né, tadinha delas. Aí o leão vai lá, se satisfaz, depois ele deita daquela roncada embaixo de uma árvore. Até mesmo instintivamente, os animais buscam aquilo que é melhor. Fazem seus ninhos, fazem suas tocas, animais domésticos buscam em casa os ambientes mais confortáveis, mais agradáveis. Por que nós, humanos, não gostaríamos disso também? Só que o detalhe é que as nossas decisões são decisões mais complexas. São decisões que trazem para nós retornos que são mais... bom, a expressão é exatamente essa, né, que são mais complexas. Então, tomamos decisões equivocadas, os problemas vêm mais graves. Tomamos decisões acertadas, os resultados vêm de uma forma mais positiva. Então nós temos que começar a dosar a nossa vida. Fazemos aquilo que nós queremos dentro do equilíbrio, sem nos excedermos disso tudo. Né? O Luiz colocou ali o Mar Adentro, né, que é um filme espanhol, que traz para nós ali a experiência de um paciente de um jovem, né, que ficou tetraplégico, e aí então ele lutou na justiça para que ele pudesse ter a eutanásia assistida, permitida judicialmente. Né? Então ele depois começa a ter uma série de questionamentos. Não, são dois tipos, né? Pessoal, como é que está o som, por favor? Por gentileza, um ok? Ok, obrigado. São dois filmes que falam sobre isso, né? Nós temos ali A Borboleta e o Escafandro, que é um filme que fala de uma pessoa que sofreu um acidente de carro e ficou paralisado. Né? Deu, beleza então. Né? Depois ficou paralisado, ele só se comunicava através das piscadas, e o Mar Adentro, que fala de um jovem tetraplégico. Né? Então nós temos ali experiências que fazem as pessoas muitas vezes pararem suas vidas, né? Para a sua vida, joga fora, teoricamente, todos os seus sonhos e começa a viver de uma forma introspectiva. Só que se ele não tem essa visão a longo prazo, ele começa a cair na revolta. Porque afinal de contas ele não pode fazer o que as outras pessoas fazem. Ele não pode ter o que os outros têm. E ele não quer saber se ele é espírito, se ele vai para o céu. Ele quer naquele momento viver aqueles prazeres. E é então que ele começa, na verdade, a se autoconsumir dentro dessas revoltas. Até que no mundo espiritual ele vai ter que reaprender sobre sua realidade, para que depois possa, numa outra oportunidade, viver de modo mais equilibrado. Enquanto que nós temos a oportunidade de, desde já, aprendermos essa realidade e começarmos a dosar a nossa vida de um modo mais equilíbrio. São experiências dolorosas, Balks. É o remédio para cada um. Cada um experimenta, né? A Borboleta e o Escafandro, que chama, Luiz. É um filme muito bacana também, que faz a gente pensar muito sobre tudo isso. Né, sobre essa questão daquilo que nós estamos abrindo mão, né, dos prazeres que a vida oferece, em benefício de algo maior. Muitas vezes nós podemos abrir mão desses caprichos, vamos dizer assim, de um modo espontâneo e consciente. Muitas vezes nós somos forçados a abrir mão. E no momento em que nós somos forçados, não tenhamos dúvida que a dor virá como complemento. Então, nós falamos inicialmente sobre a questão das aflições que nós estamos vivendo. Sim, sim. Plano B, plano C, plano D, não precisamos ter problemas com isso, não. Então nós temos no segundo a questão da paciência e do perdão. Temos aí, falamos também como complemento, a questão do compadecimento, da pena e do auxílio que nós podemos prestar, ou do auxílio que nós podemos receber. Lembrando que muitas vezes nós somos, na verdade, não os executores da paciência
junto aos outros na questão do auxílio que nós podemos prestar. Muitas vezes nós estamos numa condição de receber esse auxílio. Nós somos aqueles que precisam. E aí, se nós não tivermos equilíbrio para poder lidar com esse auxílio, por exemplo, diminuindo o nosso orgulho, diminuindo a nossa vaidade, é auxílio de toda forma. Um auxílio de um familiar, um auxílio de um colega de trabalho, um auxílio material, um auxílio moral, um auxílio físico, seja qual for. De percebermos que esse auxílio virá como complemento para o nosso crescimento, e tirarmos o orgulho, a vaidade, a revolta, a rebeldia toda, se nós tivermos condições de tirar tudo isso que atrapalha, certamente esse auxílio virá somar e impulsionar cada vez mais o nosso crescimento. Continuando aqui, pessoal, vamos lá, senão eu não consigo terminar aqui. Né? O Luiz colocou, né, quando você chegar lá, mande-me um sinal, né, frase da moça, que o ajuda a morrer, e ele diz, sim, mandarei. Né? Pois é. Só que o detalhe é, né, que no caso do suicídio, como é o tema do filme, virá de uma forma muito dolorosa, né? Porque o suicídio visa apenas a questão material. E é um filme muito inteligente, vale a pena vocês assistirem, se tiverem oportunidade, porque esse rapaz que sofreu o acidente, naturalmente é um filme baseado numa história verídica, ele é muito inteligente. Então vem médico conversar com ele, vem padre conversar com ele, e ele é cético, ele é ateu. Então a gente vai ver os argumentos de um ateu para justificar o fim da sua própria vida por causa daquela condição. E aí é riquíssimo para nós que temos essa visão da imortalidade, do mundo espiritual, a questão do suicídio, a questão do materialismo e tudo mais. Aqueles argumentos são extremamente ricos para as nossas reflexões. Né? Sim, sim. É muito interessante. Continuando para nós assim, aí o Espírito diz para nós, a vida é difícil, bem eu sei. Esse comecinho é interessante, porque normalmente a gente sempre acha que os Espíritos que trazem para nós conselhos nunca passaram por esse problema. Nós vemos, por exemplo, uma orientação de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de Caiba Schutel, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz e tantos outros espíritos, anônimos inclusive, que falam sobre assim, olha, eu sei o que vocês estão passando. Mas na nossa visão é assim, é muito fácil para ele falar isso estando do outro lado. Porque a minha dor é agora. Ele já passou por isso, não tem problema. Como se fosse assim, o espírito passa pela dor e se esquecesse de toda a dificuldade que ele vivenciou para poder chegar onde ele chegou. Então quando o espírito diz para nós, como nesse parágrafo aqui, a vida é difícil, bem o sei, obrigado, Cindizinho, bem o sei, fala com conhecimento de causa. É espírito que também viveu os seus dramas, viveu as suas perdas, as suas frustrações, sentiu dores que muitas vezes nós sequer conseguimos dimensionar. Porque achamos que a dor dele é a dor de uma dívida, é uma dor de uma discussão dentro de casa. Muitos de nós temos a felicidade de hoje vivemos uma dor restrita naquele nosso problema imediato. Enquanto que nós temos espíritos que vivem dores que percorrem durante séculos. E nós não temos isso. Então, na verdade, a nossa dor é a dor de uma unha encravada, comparado com alguém que perde um membro inteiro por uma amputação. Então, quando os espíritos falam para nós, falam porque também viveram essas experiências. Nenhum espírito está absolvido ou está livre de passar por uma experiência dolorosa. Até mesmo os espíritos mais elevados passaram por isso também. Só que para chegar na condição de espíritos elevados, souberam fazer isso, burilamento da alma. Passaram por aquela purificação, aquela depuração, aquele ajustamento, tirar as imperfeições através de muitas dificuldades. Então vamos lá. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos
a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Aqui ele fala sobre a experiência de Jesus, que é muito interessante, que ele viveu aquilo tudo como espírito missionário. Nada tinham, ou melhor, ele nada tinha de débito para poder se depurar, já que ele já tinha condição pura como espírito naquela condição. Então, na verdade, ele se expôs, mesmo diante das dores, para trazer para nós essa experiência de aprendizado. Mas, ao contrário de Jesus, que viveu a dor de um espírito missionário que se doou para um bem maior do que si mesmo, nós temos as nossas próprias dores, que têm razão de ser. Então, se um espírito que sofre sem ter necessidade de sofrer trouxe para nós tudo isso, imaginemos nós que sofremos por merecimento. Mas a gente lembra sempre que esse nosso merecimento é de agora. Que na verdade nós estamos, como eu sempre trago para vocês, colhendo tudo aquilo que foi semeado anteriormente. Numa existência anterior, nos anos que se passaram, nós fomos andando como aquelas pessoas, como eu sempre gosto de usar essa comparação. Nós temos uma fruta à mão, nas mãos, fruta cheia de sementes, para quem gosta de uma mexerica bem docinha, ou uma tangerina, para quem preferir, aquela bem docinha, a gente vai comendo a fruta e cuspindo as sementes, comendo a fruta e cuspindo as sementes. E a gente vai caminhando. E a gente nem presta atenção naquela semente que foi lançada. Aí então vem a chuva, aquela semente germina, e ela começa então a dar frutos. E depois, numa próxima volta, nós passaremos pelas mesmas árvores. E serão aquelas mesmas frutas que nós vamos então saborear, ou amargar. Então nós temos sementes que foram lançadas num passado distante, criando árvores bastante grandes. E nós temos aquelas sementes que são lançadas no ontem, no hoje, serão lançadas no daqui a pouco, no amanhã. É uma palavra, é um gesto, uma atitude que foi praticada, uma atitude que não foi praticada. Então, através das dores que nós temos hoje, nós conseguimos fazer um mapeamento de como foi o nosso passado. É um registro radiográfico ou cartográfico, se preferirem, de toda a nossa trajetória. Mostra para nós todas as imperfeições, por exemplo, no caso de uma carta cartográfica, mostra para nós as imperfeições do terreno, os contornos que nós fizemos. Então, o que nós vivemos hoje é resultado do passado. Se a nossa vida hoje é problemática, é porque o nosso passado foi problemático. Se a nossa vida hoje ela tem ali os seus probleminhas, mas também uma vida muito tranquila, significa que os nossos erros não foram tantos no passado. E cabe a nós essa responsabilidade. Porém, a outra parte desse mapa ela está em branco. E nós podemos, a partir dali, escolher por qual caminho nós vamos seguir. Se nós queremos contornar os obstáculos, se nós queremos escolher as pontes para passar ali pelos abismos, se nós queremos mais esforços para poder subir o morro e descer morro, somos nós que escolhemos. Então o que foi desenhado até agora simplesmente mostra o resultado de nossas escolhas. O que nós escolhemos a partir de agora é o que vai ser impresso nesse mapa. E nós temos o livre-arbítrio e já temos também esse equilíbrio, esse conhecimento, dentro das nossas limitações, para fazermos um percurso completamente diferente. Então podemos fazer hoje um futuro diferente com menos dor. Claro que as dores que nós estamos vivendo agora são dores que muitas vezes vão continuar nos perseguindo durante muito tempo. Porque os erros também foram graves. Mas certamente depois do término, porque tudo tem seu prazo de validade. Algumas experiências têm um prazo de validade curto. Eu passo por aquilo e resolve. Algumas outras experiências têm um prazo de validade muito mais longo. Ele vai ter que ser cumprido, como diz Jesus lá nas suas orientações, até o último ceitil. Ou seja, até o último centavo essa dívida vai ser paga. Mesmo que a gente coloque uma moedinha por dia naquele cofrinho.
Mas no momento em que cair a última moeda, aquele problema foi resolvido. E nós então começaremos a colher os frutos, o lucro do investimento que nós fizemos, o investimento do sacrifício, o investimento da paciência, o investimento do estudo. Então nós estamos pagando dívidas por um lado, mas já estamos também fazendo investimentos de outro. E esse investimento também vai trazer para nós resultados a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, mas virão. Então por isso que os Espíritos dizem para nós, coragem, e vivermos principalmente assim, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então o cristianismo para nós é essa filosofia que é uma filosofia corretiva, é uma filosofia motivadora, é uma filosofia instrutiva, que se nós soubermos vivê-la, e a doutrina espírita nos proporciona isso, deixando tudo isso mais claro, se o cristianismo para nós é um grande campo, que nós temos que desvendar, a doutrina espírita para nós é uma lanterna poderosa que vai nos apontar a direção. E hoje nós temos ela em mãos. Basta que a gente simplesmente faça o bom uso. O Brás colocou esse sensor que nos vigia, né, é incessante. Sim, os nossos valores vão se desenvolvendo cada dia mais. A gente vai aprendendo, vai olhando, vai tendo mais motivação, mais coragem. Nós vamos continuar chorando ainda, não tenhamos dúvida disso. Mas é um choro que vale a pena. Porque nós estamos vivendo aquilo que já aconteceu anteriormente, que vai acabar. E depois, no futuro, serão os nossos sorrisos que vão se manifestar de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, por aquilo que nós fizemos por merecer. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje, falando sobre paciência. Depois releiam isso, leiam, releiam, para que vocês consigam... É importante para nós, né? Toda vez que eu faço uma leitura, eu procuro sempre encaixar isso na minha realidade. Não é uma leitura filosófica, não é uma leitura superficial, porque os espíritos não tiveram essa intenção. Quando os espíritos falam amigos, naturalmente eles falam de um modo genérico, mas é como se eles estivessem entregando pessoalmente para nós uma carta nominal com essa mensagem para que a gente aplique isso no nosso dia a dia. Então é para você ser paciente, é para o outro ser paciente, é para o de trás ser paciente, para que a gente consiga encontrar quais situações nós precisamos melhorar essa nossa atitude, melhorar essa nossa prática. Então façam a leitura, procurem encaixar isso nessa realidade e depois procurem também transformar essa realidade a partir desse aprendizado que nós estamos recebendo. Fundamental isso para nós. A teoria é sempre bela, as palavras são sempre sensibilizadoras, mas a prática do exercício é exatamente o que vai trazer para nós o aperfeiçoamento. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, nós trataremos do tema... Só um instantinho. Vai ser para nós aqui a verdadeira pureza e as mãos não lavadas. Tá? Então tem aí uma mensagem bem interessante. E depois, mais para frente... Não é isso não, desculpem. Vai falar sobre a obediência e resignação. Esse também que eu falei do capítulo anterior. Então vimos agora, né? Falamos do item número 1, a afabilidade e a doçura. Depois a paciência. Então no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, obediência e resignação. Também a outra situação, obediência e resignação, também vai nos levar a uma viagem, né, diante da nossa realidade, para lidarmos principalmente com